Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. E neste bloco vamos debater a possibilidade da volta da obrigatoriedade do diploma do jornalismo. Por 65 votos a 7, o Senado aprovou no último dia 30, em primeiro turno, a volta da necessidade do diploma de jornalismo para o exercício da profissão. A votação dos senadores contraria a decisão do STF de 2009, que derrubou a exigência do diploma. Porém, a medida segue ainda em segundo turno para votação no Senado. Se for aprovada, segue para avaliação na Câmara em 2 turnos. Caso seja confirmada pelos deputados, o texto é promulgado. O jornalismo, pelo que eu entendo, não tem base científica. O jornalismo tem, quando muito, uma base técnica. É uma atividade tecnicamente regulada, mas não cientificamente. Tecnicamente, sim. Quer dizer, um jornalista bem formado, ou numa escola técnica, ou na universidade, onde for, é muito superior, penso eu, do que aquele que não tem o preparo técnico, mas não é científico. Portanto, rigorosamente de acordo com a Constituição, não há necessidade de diploma para poder, ou de certificação de natureza científica para poder exercer a profissão de jornalista. E isso já foi resolvido pelo Supremo. A medida gera polêmica, já que envolve um texto da Constituição. Mesmo aprovado pelo Congresso, o Supremo Tribunal Federal poderia derrubar uma emenda constitucional, caso viole as chamadas cláusulas pétreas da Carta, entre elas a liberdade de expressão. Me parece que há uma grave confusão aqui, porque liberdade de imprensa não pode ser confundida com liberdade de expressão. Liberdade de expressão é garantida desde que não fira o direito alheio, né? E ela é exercida na internet, é exercida na televisão, nos jornais, nas revistas. Agora, a liberdade de imprensa exige critérios éticos, políticos, estéticos também para existir. Então, não é o mercado que vai dar ao profissional essa visão, essa capacidade de reflexão e de crítica. É a universidade. A NJ está apenas acompanhando, ela não participou desse processo junto ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, quando houve a decisão de considerar que a exigência do diploma é inconstitucional, a gente acompanhou, embora a gente considere que foi uma decisão adequada, que se exigir de um jornalista essa qualificação de que tem um diploma, fere o princípio da liberdade de expressão, porque é como, por exemplo, você pretender que alguém, para escrever um livro, precise também ter uma pré-qualificação. De alguma forma, você vai estar limitando a liberdade de expressão dessas pessoas. E o Parlamento, sintonizado com a opinião pública brasileira, propôs esta emenda, que, do nosso ponto de vista, de uma vez por toda, vai encerrar esse falso debate, se a formação universitária, a formação de terceiro grau é necessária ou não para esse exercício dessa profissão tão importante para a democracia e para o povo brasileiro. Nós achamos que é fundamental e ficamos muito satisfeitos com esta vitória estrondosa, uma vitória significativa, 65 votos a 7 votos no Senado. A nossa expectativa é que isso se repita e também na Câmara dos Deputados isso possa acontecer. Vinícius Lima, tem aí, de novo, somos obrigados, data vênia, né? Temos que pedir desculpas aos meritíssimos da Suprema Corte, mas eles continuam cometendo erros, sobretudo relatores, quer dizer, o ministro Toffoli, no caso da classificação indicativa, e, em 2009, o relator da questão do diploma, o então presidente do STF, ele deu no seu relatório, no seu voto relatório lá, ele diz uma coisa que é um absurdo. Ele diz que o jornalista não é profissão, nunca foi profissão. Ele está enganado. Ele não conhece a história do Senado romano, onde saíam diariamente as atas de urnas, não é? E essas atas eram redigidas por um profissional chamado diurnali, com D, com 2 I's no final, em latim. Portanto, essa profissão existia há 2000 anos. Então, ele não pode chegar, de repente, num voto,
no Supremo, uma coisa que vai ficar para a história da jurisprudência toda, né? Ele dizer que o jornalista é igual a um chefe de cozinha, ele aprende, ele tem um gosto e aprende. Não é bem assim. Como é que você vê essa questão? Ô, Dines, eu acho essa questão complexa e eu tenho uma posição histórica em relação a isso, não necessariamente pelas mesmas razões do voto do ministro Gilmar Mendes. Eu, ao contrário de muita gente, sou daqueles que acredito que o exercício da profissão de jornalista exige hoje e vai exigir no futuro cada vez mais qualificação profissional, e não menos. E acho que as empresas, para competir no mercado de notícias, elas vão ter que contratar profissionais mais qualificados e não menos qualificados. E acho também que a exigência do diploma para o exercício da profissão não tem nada a ver com a limitação da liberdade de expressão, como foi a razão básica alegada na decisão do Supremo. Apesar disso tudo, eu sou daqueles que não concordo com a exigência do diploma para exercício profissional, do diploma específico para o exercício da profissão. Então, a minha posição contraria muita gente, mas eu tenho uma visão já antiga com relação a isso. Estudei numa escola de jornalismo num país que não exige diploma. Eu próprio não tenho diploma de formação de graduação de jornalista. Eu sou sociólogo por formação, mas, no entanto, acho que não tem nada a ver com a liberdade de expressão e acho também que a formação profissional vai ser cada vez mais necessária. Como é que você vê, Muniz Sodré? Olha, Dias, primeiro me chocou um pouco a posição do advogado, Célio Borges, fazendo aquela exclusão de ciência do jornalismo. Claro que não é ciência. Mas venha só, mas direito também não é ciência. Nunca foi. Eu cito, só para vir a ele, o famoso prefácio da contribuição à crítica à economia política de Marx, onde ele faz uma distinção que depois foi retomada pela filosofia francesa entre ciência e ideologia, e junto com a ideologia estão as normas jurídicas, está o direito, está a religião, está a própria filosofia. E a ciência ele coloca do lado das ciências naturais. Então, não há ciência no direito, a ideologia, não há ciência na administração. E eu diria mais, há métodos matemáticos difíceis da economia, mas a ciência econômica se faz em poucos lugares. Os Estados Unidos, por exemplo, prescinde dela, da palavra ciência, para fazer economia, apesar do prêmio Nobel que ganham lá. É a ciência matemática. Ora, o que é que ocorre realmente? Nós estamos vivendo um momento, Dines, um momento pós, eu falar do lado da universidade, onde há uma certa ideologia difusa que diz que tudo é possível, como se as identidades, as entidades que tradicionalmente conformavam o nosso modo de representar o mundo, se tivessem dissolvido. Então tudo é pós agora, tudo é possível, não há mais identidade, não há mais estabilidade, não há mais... Eu acho que é até possível raciocinar dessa forma com os pós-modernistas. Então, dizem, olha, por que o jornalista tem que ter diploma? Por que sindicatos? Diz, não ter mais sindicatos. A minha pergunta a essas pessoas, que em geral, não é o caso do Vinícius, o argumento dele é de outra forma, que em geral estão na universidade, eu perguntaria, e que recebe seu salário no final do mês, que o governo paga no dia, eu pergunto, existe o pós-salário? Claro que não. Pode existir a sociedade pós-industrial, mas eu pergunto, mas existe a sociedade pós-energética? Tem indústria sem energia? Não existe. Então, há uma grande confusão entre o que se passa nesse mundo virtual, que é a internet, com o mundo histórico, real, onde nós estamos ancorados, onde os sindicatos, embora enfraquecidos, continuam funcionando e ainda servem a certas massas de trabalhadores. Se os sindicatos no Brasil estão enfraquecidos, isso começou com o Fernando Henrique Cardoso, que dobrou a espinha do movimento sindical
quando quebrou a greve da Petrobras. Se os sindicatos estão apelegados, então, isso é uma coisa. Os sindicatos não desapareceram. A educação continua mais necessária, mais firme, mais necessária do que nunca. E as lutas históricas, as lutas sociais, dependem ainda de estabilidade, de representação e de entidades. Portanto, eu acho um preciosismo importar filósofos franceses tipo Negri, que é um italiano interessante, mas o filósofo Deleuze vai dizer, olha, vem de lá e aqui não existe mais nada. Debaixo do Equador tudo é permitido agora, tudo é pós. Eu acho essa coisa que Manuel Bandeira chamado macaquear francês, macaquear europeu, é muito fácil. Vinícius, voltando ao diploma, que é o seguinte, não, eu compreendo a sua posição, eu já estou envolvido com essa discussão desde o início dos anos 80, e na ocasião, quando surgiu isso, também foi todo artificial, não é? Ainda estávamos na ditadura, já enxergando a distensão, e existem possibilidades, você exige que o curso de jornalismo seja um curso de pós-graduação, profissionalizante. Então, você permitirá que um médico queira fazer um curso, um mestrado profissionalizante de jornalismo de 2 ou 3 semestres, como é nos Estados Unidos, e ele será um médico jornalista, ou um jornalista médico, e assim, um agrônomo, um advogado, assim por diante. Agora, essa facilidade com que se levantam esses pretextos, tipo de atentado à liberdade de expressão, está tirando da liberdade de expressão toda a sua preciosidade, todo o seu caráter sagrado mesmo, porque fica banal, porque sabe-se que não é assim. Porque as empresas jornalísticas continuaram, mesmo depois do fim do diploma, continuaram a contratar jornalistas formados, não alterou nada. Como é que você vê toda essa farsa, hein? Não, Diniz, você colocou muito bem, eu deveria ter explicado isso na minha primeira intervenção. Eu até tenho um livrinho prefaciado pelo Muniz, junto com o Bernardo Kucinski, em que a gente defende essa posição, que é a prática inglesa, não é? de profissionais de outras áreas fazerem cursos curtos, de pequena duração, de 1 ano, 2 anos, para se especializar em jornalismo econômico, jornalismo ecológico, ou o que for, né? Então, isso vai naquela linha que eu tinha falado de acreditar que o exercício da profissão exige mais e não menos qualificação profissional. Agora, tem um aspecto muito interessante que não é colocado na discussão muitas vezes, e que eu, na época do voto, da decisão do Supremo, até escrevi um artigo para o Observatório da Imprensa sobre isso. No voto do ministro Gilmar Mendes, o raciocínio que ele faz é um raciocínio apoiado em juristas importantes, sobretudo alemães. É um raciocínio que conduz, se você, na sequência do voto, a impressão que dá é que ele ia falar sobre a necessidade de regular o mercado da mídia por causa das corporações de mídia, da importância que essas corporações têm no mundo contemporâneo e do eventual prejuízo que esse pequeno grupo de empresas controlem o fluxo de informação e tal. E acaba que ele muda o sentido do voto, na minha interpretação, alegando que a regulação, a obrigatoriedade do diploma que ela sim é que vai prejudicar a liberdade de expressão, enquanto todo o raciocínio conduzia para uma proposta de regulação do mercado de mídia, né? De adoção de um princípio de máxima dispersão da propriedade, alguma coisa desse tipo. Quer dizer, a grande ameaça à liberdade de expressão não vem do exercício da profissão, mas vem dos grandes conglomerados que estão lá, muito bem, aliás, nomeados no próprio voto do ministro.
Sodré, o ministro Sodré, tem aí uma incongruência que é aberrante, não é? É de que esse é um debate, esse que nós estamos travando aqui, excepcionalmente, porque só numa TV pública se pode fazer esse debate, esse debate devia estar sendo, não digo na primeira página do jornal, porque é um assunto, digamos, mais restrito, mas ele devia estar sendo aberto, não é? Estar sendo tocado, tanto do diploma quanto o da classificação indicativa, e ele é escondido, ele é surrupiado, ele é embargado, não é? Quer dizer, como é que se fala em defender a liberdade de expressão se os debates cruciais não acontecem? Eu acho que nós estamos vivendo uma era também, aí, aquela ironia que Sarcasmo fez com relação ao pós-argumentativa. Quer dizer, as argumentações são difíceis de escutar. Quer dizer, a grande mercadoria da mídia hoje é a atenção, né? É assim que a Google ganha dinheiro, que se ganha dinheiro na internet, é brigando pela atenção, por um fragmento de atenção. Você dar atenção a uma longa argumentação é cada vez mais difícil. Nós vivemos hoje não mais na miséria da filosofia, que falou Marx, vivemos na miséria da atenção, na miséria da escuta. Um átimo de segundo. Um átimo de segundo. Eu acho que é um empobrecimento do espírito e da razão que está acompanhando tudo isso. Quer dizer, nós vivemos as pequenas pílulas e glórias e o argumento de instantes, e a leviandade voa, veleja, como em dia de vento na lagoa. Vamos ao intervalo e voltamos já.